Bom pessoal, olá a todos. Dando continuidade, já que eu estava falando de fonte Q, dessas coisas em vídeos anteriores, eu vou falar agora um pouco sobre a teoria, sobre se o Novo Testamento seria uma construção romana, o que inclusive é bem provável até. E essa construção romana, digamos se for uma teoria, se fosse uma teoria verídica, aí vai da crença de cada um, seria de fato a origem, né, do Novo Testamento. Isso explicaria muitas coisas, inclusive por que os pais da igreja não falam da fonte Q, por que não tem lá nenhum arquivo dessa fonte, etc e tal. Então vocês vão entendendo. Só explicando aqui. Então vamos lá. Será que o Novo Testamento não passa de uma construção romana? Vamos analisar. O Novo Testamento ele não possui autógrafos. Eu acho que nessa altura todo mundo já sabe disso. O que é um autógrafo? É aquilo que é escrito de mão própria, pelo próprio autor. Dos mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento, eles são todos cópias. Mesmo os papiros mais antigos, como o P50, que é considerado um dos mais antigos, né, um fragmento de João, ou o fragmento do Evangelho de Marcos, né, que data antes do ano 90, que atualmente é o mais antigo, porque o P50 parece que tem uma certa controvérsia com relação à datação dele. Ele não é um autógrafo escrito pelo próprio autor, são todos cópias. Então esse é um dos problemas do Novo Testamento. Esse aqui é o fragmento considerado mais antigo, o fragmento de Marcos. E mesmo assim ele não é considerado autógrafo, correto? Então esse é um problema de analisar o Novo Testamento. Os textos, eles eram copiados por escribas e copistas, que muitas vezes retiravam coisas do texto ou acrescentavam, de acordo com seu entendimento. Segundo Bart Ehrman, quem quiser ver a entrevista dele tem no YouTube, ele até explica que haviam vários grupos diferentes, né, de cristãos no primeiro século, coisa que eu já falei aqui em 500 vezes em vídeos anteriores, e esses grupos brigavam entre si. Eles tinham seus próprios escritos, e é natural que eles colocassem coisas de acordo com a sua visão religiosa. Eu já falei disso em outros vídeos. Tinham docetas, ebionitas, tinham samaritanos, tinha os essênios, que era uma seita judaica, tinha os próprios seguidores de João Batista, que não aceitavam Jesus como Messias, tinha os paulinos, que assim eram chamados os seguidores de Paulo, enfim. Então cada um colocava o seu entendimento nos seus escritos. Isso era comum no primeiro século. Ainda que as pessoas achem que a Bíblia é inefável, infalível, inerrante, né, que caiu do céu de paraquedas, não. Na verdade era assim que acontecia na época. Tanto que no livro do Apocalipse foi inserido, isso aqui também é uma inserção, uma advertência, que é apenas um esquema antigo, a fim de se evitar e coibir essa prática de copistas, que era comum. Essa parte aqui do Apocalipse ela é tomada de Deuteronômio 4. Você pode ver na sua Bíblia, Deuteronômio 4, versículo 2, se eu não estou enganado, onde ele fala: qualquer um que tirar coisa desse livro vai ser retirado o seu nome do livro da vida, e quem acrescentar vai ser acrescentado as pragas do livro. Isso aqui gera uma advertência inserida, justamente para evitar essa prática de copistas, porque os textos passavam sim por alterações. E mesmo assim, com a advertência e com tudo isso, alguns acréscimos de homens, de copistas, de pais da igreja, de escribas, eles entraram sim na escritura, como por exemplo a Coma Joanina, um dos mais famosos dele, que é aquela parte, são três que dão testemunho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso aqui é de Erasmo de Roterdã, foi um rodapé que acabou entrando na escritura como se fosse escritura, mas não é, correto? A períscope da mulher adúltera lá de João 8, começa no último versículo de João 7. Essa passagem não tem nenhum manuscrito. Ela era até desconhecida no primeiro século, apesar dos pais da igreja citarem que Jesus intercedeu por uma mulher. Algumas pessoas até argumentam isso, mas não tem nada escrito da passagem em si, correto? Também não tem nos códex, Códex Vaticano, Codex Sinaíticos, nem nos manuscritos mais antigos. E o final de Marcos também. Marcos termina no capítulo 8, no versículo 8 do capítulo 16. O resto foi a igreja que montou um final baseado em 4 finais que eles tinham. Tudo isso daqui eu já falei em vídeos anteriores. E com certeza também tem trechos que devem ter sido retirados dela, assim como teve também acréscimos, teve omissões. Por exemplo, alguns exemplos de acréscimos e omissões. Essa frase aqui de Jesus, ó: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa frase aqui não tem nenhum manuscrito. Isso aqui os pais da igreja colocaram porque eles ficaram constrangidos que Jesus foi abandonado, né? Que uma das últimas frases de Jesus foi: meu Deus, por que me abandonasse, né? Eli, Eli, lema sabachthani. Então eles ficaram constrangidos e colocaram essa frase aqui, mas isso aqui não é original da escritura. Essa outra aqui também, ó: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Isso é um acréscimo, inclusive a Bíblia de Jerusalém comenta que é possivelmente de seguidores de Marcião, dos marcionitas. Mas Jesus não disse isso aqui, ó: vós não sabeis de que espírito sois. Na verdade é que Jesus só repreendeu os apóstolos, segundo os manuscritos mais antigos, e foram por outra aldeia. É aqui que acaba o texto. E esse daqui é uma omissão. Segundo a Bíblia de Jerusalém, no Evangelho de Lucas, após o versículo 5, quando Jesus diz que o Filho do Homem é Senhor até do sábado,
Alguns manuscritos trazem isso daqui, ó. No mesmo dia, vendo alguém trabalhar em dia de sábado, disse-lhe, é Jesus dizendo para a pessoa: amigo, se sabes o que está fazendo, é feliz, mas se não o sabes, é maldito e transgressor da lei. Então isso aqui é omitido da Bíblia, mas tem em alguns manuscritos de Lucas. Então só isso aqui é para vocês verem, só 3 exemplos de como as escrituras têm sim omissões e acréscimos. Eu tenho artigos no meu blog sobre isso, quem quiser veja no meu blog, tá? Sobre os acréscimos da Bíblia, tá? Então todo o trabalho exegético, exegetas que nem eu, por exemplo, que fica estudando a escritura, ele se baseia em analisar fontes, manuscritos, papiros, etc. E tudo, por mais que a gente se ache bons teólogos ou bons exegetas, mas tudo que a gente faz, a gente se baseia apenas no que nós temos hoje. Porque aquilo que pode ter existido de documentos, evangelho, epístolas, foi perdido. Eu até mencionei isso já em vídeo de canonização. O próprio Jesus pode ter deixado coisas escritas que se perdeu com o tempo, por algum motivo ou outro, enfim. Então a gente se baseia na nossa teologia moderna só com aquilo que a gente tem hoje, na Bíblia e nas escrituras que sobrou para nós. E é claro que a gente tem hoje em dia um outro aparato crítico, né? Tanto apócrifos, papiros, patrística, até o trabalho de Tischendorf, mas fora isso a gente não tem nada. E se tivesse, por exemplo, um outro evangelho lá no primeiro século que foi destruído? Então nós não saberíamos nunca o que foi escrito nele. Então a gente trabalha muito com hipótese. Por isso que eu digo, algumas das coisas que a gente faz se baseiam em evidências internas e externas. Evidência interna é as pistas no próprio texto. Eu já mostrei isso no meu vídeo chamado O Mito do Nascimento Virginal, onde eu mostro evidências internas de que isso é um mito. E outros estudos que eu falei, será que Jesus foi casado? Tudo isso a gente tem que se basear em evidências internas apenas. E evidências externas, como por exemplo patrística, fonte judaica, história secular, Fábio José, etc, etc, etc. Como por exemplo, que eu falei naquele vídeo lá de Jesus ser casado ou não, um rabino geralmente ele é casado. Então isso é uma evidência externa. E é assim que a gente vai chegando a algumas conclusões, porque como a gente não tem os autógrafos originais, e a gente sabe que a escritura foi sim mexida de acordo com os grupos que existiam na época, tanto retirando ou colocando coisas, então algumas coisas a gente tem que deduzir apenas por evidência, e até pela lógica também. Que nem essa questão da fonte que eu tenho falado ultimamente nos últimos vídeos, é uma questão de lógica e algumas evidências que dão a entender que os autores podem ter usado uma fonte em comum. Então, são apenas evidências, correto? É por isso que eu sempre falo para vocês no vídeo, tirem suas próprias conclusões. Porque a gente não tem nada assim de original, como por exemplo um autógrafo, para poder provar. Olha, eu estou falando a verdade, eu estou certo e você não. Não temos, são apenas evidências, correto? Então, baseado em evidências lógicas, nós podemos concluir que o Novo Testamento é uma construção que se utilizou de fontes para ser composto e que teve uma influência tipológica na tentativa de defender o cristianismo e Jesus como Messias. Então nós podemos, por evidências, deduzir que o Novo Testamento ele foi composto sim. Vamos ver alguma dessas evidências. Primeiro, o Rabino Hillel. O Rabino Hillel foi um judeu da tribo de Benjamim que viveu entre o ano 60 a.C. até o ano 9 depois de Cristo. Ele era um rabino amável com seus discípulos e com estranhos também. Ele tinha 80 discípulos, dispostos em pares de 2 em 2, inclusive muito parecido com Jesus, né, que mandou 70 discípulos em pares de 2 em 2. Alguns acreditam que Jesus possa ter sido um dos seus discípulos, pois os seus ensinos são bem semelhantes, e Jesus deve ter conhecido ele, pois eles são contemporâneos. E se Jesus, que nem eu falei, o Novo Testamento chama Jesus em alguns momentos de Rabi, né, que seria rabino, Jesus, para ter sido um rabino, segundo alguns, o Novo Testamento, ele deve ter aprendido com alguém. Porque ninguém vira rabino assim por acaso, vou me fazer rabino agora. Isso não existe. Tem que ter toda uma formação. E como o rabino Hillel é contemporâneo a Jesus e era um grande rabino, é provável que Jesus tenha passado pela escola dele, tenha sido um discípulo dele, ou até, quem sabe, ter sido ordenado por ele como rabino. Até porque se a gente comparar os ensinos de Hillel com Jesus, eles são bem parecidos. Aqui, ó, Jesus diz, aqui está Yeshua, porque é a fonte antiga que eu tenho, tá, pessoal? Mas é Jesus. Bendizei os que vos maldizem, orais pelos que vos caluniam. O rabino disse, se alguém busca em te fazer o mal, fará bem em orar por ele. Jesus disse, porque eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se emitirá da lei, né, da Torá, até que tudo se cumpra. O rabino disse, nenhuma letra da Torá jamais será abolida. Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O rabino disse, antes de Jesus, aquele que é misericordioso para com os outros, receberá a misericórdia do céu. Jesus, por que vê o cisco no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu próprio olho? O rabino, eles falam, remova o cisco do teu olho e ele retrucará, remova a trave que está no teu próprio olho. Vocês notaram a semelhança?
Será que o que Jesus disse aqui em Mateus não é algo que ele aprendeu com esse rabino que disse antes dele? O Shabá foi feito para o homem, não por causa do Shabá. O rabino disse, o Shabá foi feito em prol do homem, não o homem por causa do Shabá. Jesus, tudo pois quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. O rabino disse, não faça aos outros o que não deseja que façam a você. Essa é toda a Torá. O restante é comentário, vai e pratica isto. Inclusive essa aqui é a regra de ouro, né, que é uma concepção antiga. Também não é exclusivo nem novidade de Jesus, é a chamada regra de ouro. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança fora de ti. Se o teu olho direito te ofende, arranca e corta fora. Não julgueis para não ser julgado, pois com a medida que julgares sereis julgados também, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. A medida com que o homem mede, eles usarão para medido em retorno. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes meus pequeninos, que crê em mim, menor fora que lhe pendurasse um pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. O rabino disse, com tamanha pedra amarrada ao pescoço, como poderá ele ocupar-se de estudar a Torá? Então você vê que são coisas semelhantes. Então é provável que os ensinos de Jesus tenham sim se originado com esse rabino, ok? Continuando. Outra evidência que nós temos são os apócrifos. Os apócrifos, aqueles livros encontrados em Nag Hammadi ou em Qumran, né, são chamados rejeitados, né, os apócrifos. Eles nos mostram um cenário acerca do primeiro século, né, o estilo literário dos escritores da época. É interessante, né, notar e deixar claro aqui no vídeo que nem todos os apócrifos são confiáveis. Alguns são apenas fábulas, tem alegorias, histórias estranhas, etc e tal. São coisas dos gnósticos lá do primeiro século. Mas os apócrifos que mais se assemelham ao Novo Testamento, aqueles que a gente pode chamar de mais confiável porque parecem com os evangelhos, ou tem trechos semelhantes com os sinóticos, eles são escritos de uma forma narrativa direta, sem tipologia, ou paralelos com o Velho Testamento. Ou seja, a escrita literária deles é só uma história ou ensinos de Jesus, de uma forma bem direta. O que daria a entender que mesmo os cristãos que seguiam Jesus, os primeiros cristãos, eles não viam essa história como um cumprimento de profecias veterotestamentárias, lá do Velho Testamento. Dá a entender que essas tipologias são posteriores. Lembrando que nós não temos os autógrafos para comparar, então isso aqui são apenas análises de evidências. Aí cada um tire suas próprias conclusões, correto? Por exemplo, o proto-evangelho de Tiago, o evangelho da natividade, né, de Tiago, é um dos apócrifos que foi encontrado. Esse proto-evangelho ele narra o nascimento de Jesus de uma forma bem semelhante, né, a algumas narrativas de Mateus e Lucas. Tem algumas passagens que são até paralelas com Mateus e outras com Lucas. O que sugere que eles podem ter usado a mesma fonte. Tudo bem, que eu falei, uma fonte em comum. Mas só que diferente dos canônicos, esse evangelho de Tiago, ele não associa o nascimento de Jesus ao cumprimento de nenhuma profecia do Velho Testamento. Ainda mais de uma profecia errada. Por exemplo, para quem não entendeu, isso aqui é o que diz o proto-evangelho de Tiago. Ao dar-se conta, Herodes, que havia sido enganado, encolorizou-se e enviou seus sicores, dando-lhes a missão de assassinar todos os meninos de menos de 2 anos. Quando chegou até a Maria a notícia da matança, encheu-se de temor, envolvendo seu filho em fralda, colocou numa manjedoura. Aí aqui o evangelho de Tiago, ele continua a narrativa, normal, simples. Já na Bíblia, o que nós temos nessa passagem aqui de Mateus que é bem parecida? Herodes se irrita, manda matar os meninos, mas aí o autor aqui de Mateus, pelo menos na forma como nós temos o evangelho de Mateus, sem seu autógrafo, ele já faz uma associação com o Velho Testamento. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, é Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada porque já não existe. Então, isso dá a entender o quê? Que isso aqui é uma inserção posterior a essa tipologia. Porque pelos apócrifos não tem essa comparação. Até porque essa comparação aqui do Novo Testamento ela é errada. Porque Jeremias nunca profetizou isso aqui, ó. Se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Na verdade, Jeremias, o que Jeremias está falando aqui é um lamento sobre os judeus que foram para a Babilônia. Ele fala, Raquel chora os seus filhos, né? Que é Israel que já não tinha mais os seus filhos em Israel. Tanto que ele fala, reprime a tua voz de choro, Raquel, e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles, aqueles filhos que não existiam mais, eles voltarão da terra do inimigo. Não é uma profecia messiânica e não é nem uma profecia acerca de matança de inocente. O que o profeta está falando aqui é justamente isso, que os filhos não existem mais na terra de Israel, mas eles voltarão. Um dia, aqui, ó, já não existem, mas eles voltarão. Então não tem nada a ver com uma referência ao massacre do inocente. Será então que essa parte aqui de Mateus sobre essa tipologia, não só Mateus, mas todo o Novo Testamento,
não é apenas uma inserção posterior de pessoas que tentaram fazer uma tipologia? E que os evangelhos originais eram escritos assim, ó, sem esse paralelo, sem essa tipologia? Inclusive sobre isso daqui eu tenho um vídeo, tá, para quem quiser assistir, chamado Profecias Tipológicas do Velho Testamento, onde eu mostro que o Novo Testamento ele faz o tempo todo isso. Ele pega parte do Velho Testamento, isola versículos e aplica Jesus como se Jesus estivesse cumprindo profecias. Mas a maioria deles nem sequer são profecias, correto? Que nem isso aqui de Jeremias, não é nenhuma profecia, é só um lamento sobre os judeus que foram para Babilônia, correto? Aqui é uma imagem ilustrativa, mas quem quiser pode ver o vídeo. Tudo isso aqui que o Novo Testamento cita como profecia, na verdade a maioria nem sequer é profecia. Já o Evangelho Apócrifo de Tomé, o Dídimo, que quer dizer o gêmeo, ele é considerado por especialistas como o mais antigo dos evangelhos, datando aproximadamente do ano 40 ou 50 da era cristã. Apesar de ser contestado, mas a maioria que contesta são os datistas cristãos, né, ironicamente, né? Ele contém 144 frases atribuídas a Jesus, e a maioria delas são exatamente as mesmas dos evangelhos sinóticos. O que já levou muitos, inclusive, a especularem se não seria essa a tal fonte Q, né, original dos evangelhos, porque os ditos são bem parecidos. O fato é que isso demonstra, se for verdade essa datação, lembrando aqui, ó, se for verdade, eu não estou afirmando nada, são só suposições de evidência, mas se for verdade, isso demonstraria que as primeiras narrativas acerca de Jesus seriam apenas os seus ensinos, né, a sua logia, né, a sua teologia, e que o resto foi construído em cima disso. Que nem eu falei, seriam apenas os ensinos de Jesus e depois foram construindo toda uma história em torno de um profeta do primeiro século que atraiu muitos seguidores. É bem provável. Vamos ver agora o Velho Testamento. Apesar do termo evangelho significar boa nova, muitos dos ensinos atribuídos a Jesus pelos cristãos, como a mensagem de amor, paz, etc., são na verdade conceitos da Torá e do Velho Testamento. Fora o Rabino Hillel, que eu já mostrei aqui, que isso aqui tudo vem antes de Jesus, ou seja, Jesus não trouxe nada novo, né? Mas Jesus trouxe uma mensagem nova, o Deus do Velho Testamento era mau, amadinho, como vocês veem nesses vídeos aí do YouTube. Na verdade, Jesus não trouxe nada de novo. Mesmo os ensinos dele, que não são de Rabino Hillel, ou que são outros ensinos, você pode ver que você vai ver semelhança no Velho Testamento. Como, por exemplo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ah, o Deus do Novo Testamento é amor, ele mandou amar o próximo como a ti mesmo. Foi um mandamento de Jesus aqui, ó. O meu mandamento, ó, Jesus dizendo, é o meu mandamento. Você viu, isso aqui é uma boa nova, é um novo ensinamento. Mas na verdade isso aqui está lá na Torá, no Velho Testamento, em Levítico 19, 18. É um mandamento da lei, inclusive, para o judeu. O judeu tem que cumprir isso como lei. Ok, ó, não te vingarás e nem guardarás ilhas contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então não é nada novo. Então o Novo Testamento também tenta fazer uma tipologia, que nesse vídeo que eu falei para vocês, da história de Jesus com as histórias verotestamentárias. Mas algumas delas são apenas isso, é só tipologia, pois não possuem um respaldo histórico, não foram sequer citadas por outros autores bíblicos, e alguns até disseram o contrário. Por exemplo, aqui a matança dos inocentes que eu mostrei ali em cima, que só aparece nos evangelhos copiados, né? Não aparece, até porque a gente não tem autógrafo, mas é estranho que não aparece nos apócrifos. Herodes mandou matar os meninos, né, que havia em Belém, com menos de 2 anos, né, de 2 anos para baixo. É isso que Mateus diz aqui no seu relato, pelo menos conforme nós temos, correto? Só que além disso daqui não tem nenhum respaldo nem histórico, nenhum historiador viu nenhuma matança, não tem nas fontes judaicas, nem os judeus sempre registraram a sua história e não viram nenhuma matança de inocentes em Belém, nem os historiadores seculares, Joséfo, Tácito, Plínio, etc., nunca citaram isso. Além de ninguém ter citado, Lucas, que também é um evangelista, ele diz ao contrário, ele fala que quando Jesus fez os 8 dias, ele foi para Jerusalém ser circuncidado, conforme mandava a lei dos judeus. Como é então que houve uma matança de inocentes, onde a Sagrada Família supostamente foi para o Egito, se segundo Lucas eles foram para Jerusalém? Inclusive Maria foi lá, cumpriu o que manda a lei de purificação, que a mulher depois que dava a luz era impura por 7 dias, etc e tal. Ela ofereceu 2 rolinhas lá no templo sagrado, etc e tal. E Lucas não menciona nada disso daqui de matança de inocente. Eu até já mostrei isso aqui num vídeo chamado Fantasias de Mateus. Agora, será que isso aqui realmente foi o autor original de Mateus que escreveu? Ou será que tentaram colocar isso aqui no Evangelho só para fazer uma tipologia com o Velho Testamento? Olha, Jesus é que nem Moisés, até a história dele é parecida com a de Moisés e dos profetas. O que é bem provável, pessoal, porque não tem nenhum registro de nenhuma matança de inocentes em Belém.
Só uma curiosidade que eu esqueci de mencionar aqui, Herodes, ele é um dos personagens mais bem documentados da história. Sabe-se tudo sobre Herodes, quem ele matou, quem ele mandou matar o próprio filho, ele mandou matar uma mulher, ele fez uma maldade aqui. Até um passarinho que Herodes tenha matado lá na época dele, os historiadores faziam questão de narrar. E não tem nada acerca de matança de inocente. Então isso aqui é uma composição tardia. Vamos ver alguns exemplos das tipologias que o Novo Testamento faz. Matança de inocente, para comparar Jesus com o faraó lá, com Moisés com a matança, quando o faraó mandou matar os primogênitos de Gaza. Fuga para o Egito, porque José do Egito também foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Também rejeitado pelos seus, que nem José do Egito. Ressurreição dos mortos, porque Eliseu ressuscita a filha da viúva. Multiplicação dos peixes, Eliseu também multiplicou os peixes. Falou por parábolas, Isaías falava por parábolas. Ascendeu aos céus, porque Elias ascendeu aos céus. E uma série de outras tipologias que o Novo Testamento tenta fazer para comparar o Novo Testamento, ou o personagem de Jesus, com os personagens velho-testamentários. Mas será que isso tudo aqui realmente faz parte da construção original? Por que os apócrifos não relatam a maioria dessas coisas? Moisés abriu o mar, Jesus andou sobre as águas. Pode ser meramente uma tipologia, porque nos apócrifos, ou naqueles documentos mais antigos, você não vê esses relatos, ok? Apologia romana. Essas evidências levaram o pesquisador americano Joseph Atwill, eu não sei falar o nome dele, se é Atwill, se estiver errado vocês me perdoem, correto? A elaborar a teoria de que o Novo Testamento seja assim uma construção baseada na figura do Jesus histórico, que seria apenas um profeta da Galileia, que tinha muitos seguidores, fazendo tipologia com o Velho Testamento judeu, que nessas aqui que eu mostrei para vocês, e os seus personagens, na tentativa de convencer os judeus de que esse seria o seu Messias, e portanto, controlá-los, lembrando que a Judéia era uma região que dava muitos problemas aos romanos por causa da rebelião que havia lá. Só Joséfo narra 2 guerras judaicas romanas, né? Fora as rebeliões que tinham lá em Jerusalém. Por quê? Porque os judeus, por lei, são proibidos de seguir outros deuses, e os romanos, além de terem muitos deuses, eles tinham o culto ao imperador como um ser divino. Tanto que Domiciano, né, chegou a assinar um decreto obrigando todo mundo no império a adorar o imperador como Deus. Então é claro que isso gerava muitos problemas. Então, segundo Atwill, o Joseph Atwill, isso seria uma forma até de controlar os judeus. Como? Inserindo elementos romanos que favorecessem o Império Romano e induzissem os seus fiéis à obediência a Roma. Assim evitaria rebeliões e problemas do Império Romano. Vamos ver alguns exemplos. Obediência. Essas passagens aqui do Novo Testamento, elas dão a entender, elas induzem o leitor a ser obediente ao governo vigente. Como por exemplo, em Colossenses Paulo fala: vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores. Paulo mandou os servos obedecer aos senhores. Aqui em Tito também. Exorta os servos para que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. É uma exortação justamente aos servos. Só lembrando aqui uma curiosidade histórica: 75% do Império Romano era formado por escravos, por servos. Então os romanos tinham um grande interesse em evitar a rebelião de escravos. Tanto que a maior rebelião que eu saiba que teve no Império Romano foi aquela de Espartacus, uma rebelião de escravos. Então você vê que Paulo aqui em 2 epístolas ele exorta o povo, os escravos, a serem obedientes em tudo aos seus senhores. Em Romanos ele fala, isso aqui eu já mostrei naquele vídeo de potestade, né? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. É parecido com o que Pedro fala aqui na sua 2ª epístola, onde ele fala: aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, são os atrevidos, obstinados, não sei o quê. O que Pedro está dizendo? Que eles deveriam obedecer às autoridades. Então o que dá a impressão, que Atwill aqui observou, é que o Novo Testamento parece que ele foi feito justamente para isso, para induzir as pessoas a obedecer e serem submissos a Roma. Mas vai mais além disso. O Novo Testamento ele privilegia assim Roma, subliminarmente em muitas passagens. Por exemplo, como é que Jesus lidava com os gentios? Tem 2 passagens que mostram Jesus lidando com os gentios. Primeiro é aquela mulher que é cananeia. Ela vai pedir um milagre para Jesus, ela fica enchendo o saco e Jesus nem sequer responde à mulher. Ele nem olha na cara da mulher. Aí os apóstolos falam: mestre, despede a mulher. Ele, além de não olhar na cara da mulher, ele fala: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, para os judeus. E além disso, ele conclui dizendo de uma forma até, digamos, ofensiva, né? Não é bom pegar o pão da boca dos filhos, que seriam os judeus, e dar aos cachorrinhos, que seriam os gentios. O que ele está dizendo? Eu não vou atender gentil. Só que o mesmo Novo Testamento narra que Jesus, quando foi um romano, um centurião romano,
Jesus nem perguntou, nem indagou, nem nada. Ele foi lá e curou o filho do homem. Aqui, ó. Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus apenas disse: eu irei e lhe darei saúde. Vocês notaram a diferença quando foi um romano ou um gentil de outra nacionalidade? Então isso aqui ele privilegia sim os romanos, pelo menos a forma como nós temos o Novo Testamento. Tanto que Jesus não só elogia, é super bondoso com o centurião romano, como depois ele fala: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, dando a entender que a fé dos romanos era superior à fé dos judeus. É estranho. Imposto aos romanos. O Novo Testamento também diz, né, aquela passagem, né, quando os fariseus supostamente perguntam a Jesus se é correto pagar imposto a César, ele fala: dai a César o que é de César, dando a entender o que? Vocês têm que pagar imposto a César, porque uma das maiores motivos das rebeliões lá, uma das maiores queixas dos judeus do primeiro século era justamente a tributação romana, que os romanos tributavam tudo. Os judeus eram um povo subjugado pelos romanos, e é claro que os romanos botavam altas taxas, altos impostos, e é claro que isso gerava revoltas. Aí Jesus diz o quê? Pagai a César, o que é César, o que é de César. Não só diz isso, como em Mateus tem uma passagem estranha, que só figura em Mateus, que dá a entender que é um acréscimo, onde alguns aproximaram-se de Pedro e perguntaram: por que o vosso mestre não paga as dracmas, né, os impostos? Aí Pedro fala para Jesus, para evitar um escândalo ou coisa parecida, ele falou assim: vai lá, amanhã de manhã você vai pegar um peixe, e o primeiro peixe que subir vai ter um estáter, né, uma pérola dentro dele. Você pega e paga o imposto por mim e por você. Isso aqui parece que foi inserido no Novo Testamento para dar a entender que Jesus estava pagando imposto, ó, tá vendo? Até Jesus pagou imposto para César, então vocês têm que pagar imposto para César. O que é bem óbvio até. Então, segundo Ateville, o Novo Testamento não apenas faz apologia aos romanos, como os imperadores romanos podem ter servido de base para sua construção. É verdade, ele vai além disso daqui. Flávio Josefo, um judeu helenizado, pode ter sido um dos colaboradores, por entender tanto do judaísmo quanto do helenismo. Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, ele foi um dos que participou da rebelião judaica, né, no ano 70, e ele é considerado um vira-casaca, né? Ele deixou de ser judeu, começou a seguir o helenismo romano, inclusive parece que ele compactuou com os romanos, né, na guerra do ano 70. Ele também era meio profeta, que ele profetizou que Vespasiano seria imperador, etc e tal, mas ele não é um personagem muito querido porque ele foi um vira-casaca, né, um traidor do próprio povo, dentre alguns judeus. Mas aí vocês teriam que pesquisar melhor sobre isso. Mas o Flávio Josefo, por ter sido judeu e também por ter sido helenizado, por ter passado toda a sua vida depois junto com os romanos na cultura helênica, ele tinha conhecimento tanto do judaísmo quanto do helenismo. Então ele pode sim ter sido um dos que colaborou para pegar os escritos ali de Jesus, que já eram inspirados no Rabino Hillel, no Velho Testamento, outra coisa e tal, ter juntado um pouco lá com o Velho Testamento e ter composto sim o Novo Testamento. É uma teoria, ter composto uma fonte original do Novo Testamento. Por quê? Algumas narrativas do Novo Testamento, elas são bem idênticas às narrativas do José. Eu vou dar só um exemplo aqui, pessoal, porque eu já mostrei isso aqui num vídeo em inglês que tem legenda. Talvez eu deixe aqui na tela final desse, se eu lembrar, correto? Mas isso aqui é só um exemplo. Por exemplo, Jesus ele foi crucificado entre dois ladrões, e ele tem misericórdia de um deles, né, o bom ladrão, lá segundo Lucas. Quando Tito derrotou Israel, ele condenou à morte pela crucificação, que era uma pena comum dos romanos, alguns líderes da rebelião, sendo 3 deles amigos de José. A Josefo, segundo ele mesmo nos seus livros, ele intercedeu junto ao general, porque ele tinha profetizado que ele ia vencer, ia ser imperador. O general atendeu o pedido de Josefo, mas falou: vou libertar um deles só. É bem parecido com a história do bom ladrão da cruz. Inclusive a narrativa é mais parecida. Então eu vou tentar deixar o vídeo aqui na tela final, quem quiser assista. E vocês vão ver que dentro das narrativas do próprio José, você vê muitos paralelos com o Novo Testamento. Eu vou mostrar mais alguns agora, mas não mais de José, porque isso eu já mostrei em outro vídeo. Eu vou mostrar agora de Vespasiano. O Ateville, ele vai um pouco mais além nessa conspiração romana. E ele diz que algumas das histórias e Jesus, o próprio Jesus, seriam na verdade de Vespasiano, um culto ao imperador. Vespasiano, para quem não sabe, pouca gente conhece a história de Vespasiano, ele era cultuado como Messias e Deus pelos romanos. E até alguns judeus consideravam ele um Messias, porque Messias em hebraico é ungido. Que nem eu já falei, Ciro foi chamado de ungido, tal, não sei o que. Então, Vespasiano, por alguns, consideravam também Vespasiano um ungido, um Messias. E um dos títulos de Vespasiano, olha que engraçado, era filho do homem, era assim que ele se chamava. Vespasiano também tinha fama de ser milagreiro, para quem não sabe. Inclusive tem aqui uma história, quem quiser pausa o vídeo e ver, ou pesquisa na internet, vocês vão achar com facilidade.
que Vespasiano, além de ser milagreiro, certa vez ele curou um cego. Um cego estava enchendo o saco dele para ser curado, porque o imperador era visto como um deus. Aí Vespasiano cuspiu nas mãos e ele curou o cego. O cego começou a enxergar. Então, esse é chamado milagre de Vespasiano. A cura de um cego por Vespasiano, que cuspiu nas mãos e lhe curou, foi narrada por 4 historiadores seculares. Esses 4 nomes aqui, pessoal, eu coloquei de cabeça, tá? Porque eu não tenho mais a fonte original, porque eu tinha perdido o meu teclado. Então, se algum deles estiver errado, vocês me perdoem. Mas que eu me lembro, foi Tácito, Plínio o Jovem, Filon de Alexandria e Júlio o Africano. Se algum desses historiadores aqui eu coloquei errado e foi outro, vocês me perdoem. Mas eu lembro, eu tenho certeza que foram 4 historiadores que narraram isso daqui. Tanto que esse milagre de Vespasiano ele é considerado o milagre mais bem documentado da história. Nenhum historiador falou de Jesus. Aí vocês veem como é estranho. Já Vespasiano, 4 historiadores falaram do milagre dele e nenhum falou de Jesus. Aí as pessoas vão falar aqui nessa altura do vídeo, né, principalmente cristãos. Ah, Ronaldo, mas falou sim. Flávio Josefo falou de Jesus. É uma interpolação de Flávio Josefo. Inclusive é admitido pela igreja. Ah, mas Tácito falou dos cristãos. Plínio falou que Nero perseguiu os cristãos. Filon falou que não sei o que os cristãos deram trabalho numa rebelião em Roma, não sei o que. Então aqui vai uma parte mais polêmica do vídeo. Mesmo as histórias de perseguições romanas são contestadas por historiadores sérios. Porque os romanos eles eram tolerantes com todas as religiões, ou seja, isso aí é apenas mito. Os romanos não teriam problema nenhum em ter uma seita do primeiro século que cultuasse um outro deus, sendo que os romanos tinham um panteão de deuses. Houve sim algumas rebeliões, deixa eu abrir só o artigo aqui para vocês verem, aqui na internet. Houve sim algumas rebeliões, mas a maioria dessas rebeliões, pessoal, é que tem um probleminha aqui nessa história que as pessoas não sabem. Eu vou deixar o link desse blog aqui no final para vocês verem. Ó, perseguição aos cristãos pelos romanos é um mito, afirma livro. Eu vou deixar aqui mesmo, senão eu não vou conseguir centralizar. Tem até o Bart Ehrman aqui explicando sobre esses mitos da perseguição cristã. Mas eu vou explicar de uma forma resumida para vocês entenderem. Por que alguns historiadores dão a impressão que eles citam Jesus? Porque antes de Jesus havia um grupo chamado Essênios, que eles tinham um Messias idealizado chamado Crestos. E esses grupos eram chamados muitas vezes pelos romanos de cretões. Alguns não eram nem dos essênios, já era um grupo à parte, chamado Crestos. Então quando Tácito fala que, por exemplo, Nero mandou perseguir, acabar com a rebelião dos crestões e pendurá-los numa estaca lá para iluminar Roma, não eram os cristãos. Até porque era muito recente a história do cristianismo para já ver tantos cristãos em Roma, cristãos em Roma, ainda mais gerando rebelião. Jesus morreu provavelmente lá por ano 30 e pouco, ou provavelmente até mais, lá perto do ano 40, Nero é do ano 60. Não daria tempo, entendeu? Em menos de 20 anos já ter tantos cristãos em Roma, ainda causando rebelião. É porque esses cristãos que esses historiadores falaram aqui, eles não eram cristãos. Isso aqui é meramente uma má fé de pessoas que pegam esses textos aqui da história secular e dizem que eram cristãos, mas na verdade ainda não eram cristãos. Era um grupo que já vinha desde antes de Cristo e eles, por má fé, eles associam aos cristãos. Tanto que Tácito já cita esses cristãos antes de surgir Jesus. E aí, como é que fica? Como é que pode ser cristãos então? Então isso aqui é um equívoco, tá? Eu vou tentar deixar esse link aqui no final do vídeo. Aí vocês vão ver, tem aqui o Bart Ehrman, tem outros historiadores, onde eles explicam um pouco desses mitos do primeiro século. Vocês vão ver que muita da coisa que vocês aprendem lá, porque os cristãos eram perseguidos, eram martirizados, não sei o que. A maioria dessas coisas são mitos, tá bom? E para finalizar esse vídeo, na história de Vespasiano, nós vemos muitas coisas, na história pessoal dele mesmo, que são muito parecidas com Jesus, além do fato dele ser milagreiro, ter curado um cego, etc e tal, e outras passagens também. Por exemplo, Vespasiano, certa vez, ele desembarcou lá em Israel com as suas legiões de soldados, e um dos barcos virou e derrubou os soldados na água. Aí Vespasiano então mandou os seus soldados ajudarem eles, dizendo: eu faço de vós pescadores de homens. Quem narrou isso daqui foi Joséfo. Não é uma frase parecida com a que a gente tem lá no Novo Testamento? Outra vez Vespasiano reprimiu uma rebelião judaica da época, segundo Joséfo, e ele encurralou os rebeldes no abismo e lançou eles para baixo, dizendo algo assim do tipo, eu não tenho a fonte original, como eu falei para você, então é que eu estou escrevendo de cabeça: somos uma legião, porque somos muito. E depois ainda chamou os judeus de porco, porque os judeus, o porco é considerado um animal imundo, né, no judaísmo. Estranhamente, essa passagem aqui dos porcos é muito semelhante àquelas passagens dos porcos endemoniados lá, dos gadarenos,
que inclusive eu já mostrei aqui em vídeo, é geograficamente impossível. Então não bate, entendeu, dentro do Novo Testamento. Marcos falou que era na região de Gesara. Em Gesara não tem nenhum abismo ali, perto do mar. Então, dá a entender que essa história foi mais uma adaptação de uma história de Flávio Josefo acerca de Vespasiano. O filho de Vespasiano, que destruiu o templo e sucedeu como imperador, chamava-se Tito, Titus Flávios. É o mesmo nome do filho espiritual de Paulo de Tarso, Tito, que inclusive tem uma epístola, né, dedicada a ele, né? É o livro de Titus na Bíblia. Tem na Bíblia de qualquer um o livro de Tito. Paulo, inclusive, que tem as mesmas características de Apolônio e de Tiana, eu já mostrei isso em outro vídeo. O mesmo nome, Paulo em grego e Apolônio em latim. Nasceram na mesma época, no mesmo lugar. Andaram pelos mesmos lugares. Tinham um companheiro chamado Dimas ou Demas. Naufragaram, foram presos, formaram comunidades, etc, etc, etc. Até a Enciclopédia Católica diz, eu já mostrei disso, inclusive a fonte naquele outro vídeo, que o bispo lá da época, conhecido como Boca de Lobo, ele pegou os escritos de Apolônio e de Tiana, reestruturou e inseriu na escritura como epístolas de Paulo. Então você vê, até Paulo supostamente seria um personagem romano. O nome é o mesmo, o lugar é o mesmo, o local de nascimento é o mesmo, tinha um companheiro com o mesmo nome, tinha um amigo chamado Lucas, os dois tinham, passaram pelo mesmo lugar, pela mesma época, e um não descreve o outro. Os historiadores dizem que era completamente impossível um ter passado pelo outro e não ter visto o outro, porque os dois eram muito populares na época. A Polônia é citada até na história secular, inclusive diz que tinha até templos em Roma dedicados à Polônia. Diz que Nero, outro imperador, acho que foi Trajano, se eu não estou enganado, chegou a se corresponder com a Polônia de Tiana, de tão popular que era a Polônia. Então como é que Paulo nunca cita a Polônia e a Polônia nunca cita Paulo? Então é estranho. É claro que no livro de Atos, para não ser injusto, tem uma citação a um tal de Apolo lá no livro de Atos, o que alguns acreditam que seja o Apolônio. Mas as outras referências são muito idênticas, como por exemplo, Apolônio e Paulo é o mesmo nome, só que um é um nome latim e outro nome em grego. Tarso e Tiana é a mesma cidade. E outras coincidências mais, aí vai da crença de cada um. Então, para finalizar, o Novo Testamento seria uma construção romana, segundo essa teoria. Teria sido uma construção romana, a fim de criar uma religião unificadora do Império, girando em torno da figura central do imperador, cultuada através de outra pessoa, Jesus. A construção seria uma mescla, uma mistura, dos ensinos do verdadeiro Jesus, que nem eu mostrei aqueles 114 ditos de Jesus lá de Tomé, do Evangelho Apócrifo de Tomé, seria o ensino verdadeiro de Jesus, com tipologias judaicas, que nem eu mostrei, abrir o mar, nascer de uma virgem, outras coisas, etc. e tal, para convencer os judeus, e elementos romanos para favorecer o império e também atrair os pagãos, né, os adeptos lá de Roma para a nova religião. O objetivo não era só convencer judeu, eles também tinham que atrair os gregos, os romanos, as pessoas que compunham o Império Romano. Alguns elementos inseridos na história de Jesus são tipicamente pagãos e eles não condizem nada, absolutamente nada com as crenças judaicas, como por exemplo o nascimento virginal. Não existe isso na concepção judaica. Já na concepção pagã existe. Buda nasceu da Virgem Maia, Krishna nasceu da Virgem Devaki, Horus nasceu de uma virgem, todos os messias pagãos nasceram de virgem. Isso aqui é paganismo, não tem nada a ver com Jesus. Ressurreição depois de 3 dias, também não é uma concepção judaica. Já esses mesmos personagens pagãos, Buda, Horus, Krishna, Dionísio e tantos outros, eles ressuscitaram depois de 3 dias. Ritual do pão e vinho. Esse ritual do pão e vinho é um ritual que tinha lá em Roma, dedicado ao deus Mitra, onde os romanos, né, que, principalmente os soldados romanos, a maioria deles seguiam essa religião, era a religião mais popular da época. Eles se reuniam lá em grutas ou em lugares no subsolo, e eles comiam o pão e bebiam vinho, simbolizando o corpo e o sangue do deus Mitra, o deus persa. Só que mesmo esse ritual romano, do mitraísmo, ele já é um ritual antigo, que se originou no Egito Antigo, um ritual de Osíris. E como os romanos eram abertos a muitas religiões, que nem eu falei desses historiadores aqui, eles mostram isso, que os romanos tinham tolerância com todas as religiões, o culto, tanto de Osíris quanto o culto de Mitra, eram bem populares em Roma. Então isso aqui não é original do cristianismo e não é um ritual judeu, correto? Trindade. Trindade também é uma concepção pagã. Um deus do mal. Um deus do mal vem do zoroastrismo persa. Eu já mostrei disso no meu vídeo de Satanás na Bíblia, onde tem um deus do bem, e esse deus do bem tem um inimigo que é um deus do mal. Então, tudo isso daqui são concepções pagãs, que talvez foram inseridas em torno dessa história construída, mas não tem nada a ver com o judaísmo ou com o Velho Testamento lá dos judeus. As concepções não são as mesmas. E fora o antissemitismo, né, só para deixar claro aqui, que o Novo Testamento carrega, né, dando a entender que que os judeus deveriam ser excluídos. Cada livro novo que ia surgindo no Novo Testamento, os mais recentes,
eles já são mais antissemitas que os primeiros, o que também é curioso, né? Que nem eu falei dos evangelhos. O evangelho de João, que foi o último a ser composto, ele já demoniza Judas de uma forma, né, que o primeiro livro não faz. Tudo por quê? Porque cada vez mais eles iam aumentando o antissemitismo, justamente porque os judeus não aceitavam a nova religião que tinha sido criada. Por exemplo, a traição de Judas. Eu já mostrei que tem muitas estranhezas na traição de Judas. Tanto que o evangelho de João, que é o último, apesar de ser um dos mais antissemitas, o evangelho de João não cita a traição de Judas. Ele fala que Jesus simplesmente se entregou, e mesmo assim Judas é tido como um canalha, um traidor, sabe lá por quê. A soltura de Barrabás, eu já mostrei isso aqui também. Barrabás em aramaico é filho do pai. É o mesmo título aplicado a Jesus. O que dá a entender que quando se Pilatos ou Herodes pediu para soltar alguém, os judeus pediram para soltar Jesus. Então, supostamente, dá a entender que alguém pegou a história de Jesus e criou um personagem separado, como se o povo tivesse pedindo para soltar um criminoso. O que seria bem lógico em qualquer época, para qualquer cultura até. A parábola dos vinhateiros homicidas que eu já contei, que Jesus dá a entender que os vinhateiros foram maus, etc e tal, e portanto eles deveriam ser destruídos. Tanto que Jesus fala assim em Lucas: aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os, matai-os na minha presença. Palavras de Jesus. As citações de Paulo. Paulo tem um monte de citações antissemitas. Ele fala: os judeus mataram os profetas, Jesus, não sei o que, etc e tal. Então, isso reforça também. E acusações falsas, como os judeus mataram Jesus. Quem matou Jesus foi os romanos. E uma série de outras acusações falsas, inclusive essa de Barrabás, dentre outras, que não daria para expor tudo aqui num esboço. Então, resumindo, será que Jesus não foi apenas um profeta, como o evangelho de Tomé mostra, e até o proto-evangelho de Tiago mostra, esses apócrifos mais antigos mostram, um profeta da Galileia, que aprendeu talvez com o Rabino Hiliel também grandes estudos, que era um judeu do primeiro século, e depois até ele deu continuidade a esses estudos, mas aí ele atraiu muitos seguidores, e depois a sua história foi sendo construída, misturando-se passagens lá do Velho Testamento que não tem nada a ver com uma matança de inocente, fuga para o Egito, não sei o que, aí misturando com passagens romanas, dá a César o que é de César, escravos, obedecei os seus senhores, eu faço de vós pescadores de homens, etc e tal. Enfim, será que não foi tudo isso? Será que não foi o próprio Joséfo que não foi o primeiro que criou esse relato original, digamos assim, o que nós poderíamos chamar até de fonte Q? Porque Joséfo, ele era um escritor, ele escreveu muita coisa para a época. Só a história dos judeus dele são vários volumes, parece quase um Talmud de tanto que ele escreveu. E Joséfo seria bem capaz de ter escrito uma história, porque Joséfo conhecia o Velho Testamento. Tanto que Joséfo escreveu um livro chamado A História dos Judeus, desde Adão e Eva, passando pelos patriarcas, pelos profetas, Moisés, etc e tal. Então ele conhecia bem. Para ele não seria difícil fazer uma tipologia entre Jesus, Vespasiano e o Velho Testamento. Será que ele não pegou essas três histórias e misturou tudo e fez uma composição original que depois foi sendo corrigida? Por que corrigida? Porque o Evangelho de Marcos, que é o mais antigo, ele tem erros históricos, geográficos, que nem o erro geográfico lá dos endemoniados de Gadarenos. Alguns acham inclusive que Mateus corrigiu isso daqui e colocou os endemoniados em Gadara, não Gesara, que seria uma correção de uma fonte primitiva. Mas será que mesmo o Evangelho de Marcos já não é uma correção, digamos assim, de uma fonte original? Então, fica aí para reflexão. Quem quiser saber mais ou sobre os problemas do Novo Testamento, eu já tenho um material tanto em vídeo quanto em escrito, né, o e-book que eu fiz. E esse material eu disponibilizo pago, tá? Só vendo. Quem quiser, eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, ok? Então analisem aí tudo e tirem suas próprias conclusões. Paz a todos.